Enquanto o João Verde eu sujo aqui com mais um pós-jogo para Palmeiras e Bahia. Palmeiras 2, Bahia 0. O Verdão ganhou do Bahia, hein? O Verdão ganhou do Bahia. A gente quer saber como é que chegou a esse ponto, a essa vitória. Vamos ver a análise aí dos críticos de plantão da grande imprensa. Daqui a pouco a gente volta com o nosso pitaco. Vai comentando aí o que, é que você acha dessa grande vitória do Verdão, hein? Voltou a colar do Flamengo, hein? O Flamengo só empatou com o Cuiabá. Vai vendo. Dada essa tela. E edição? Pode estar valendo liderança se o Flamengo tropeçar pelo caminho. Pode deixar um dos dois para trás, né? Jogo de alta tensão aí, porque o Palmeiras... O fato é que eles estarão próximos, como estão, ali, tem como. G4, rodeando a liderança, no mínimo eles vão estar, né? E o Palmeiras hoje cumpriu sua missão, derrotou o Bahia, né? Os dois entraram nessa rodada com 27 pontos. E esse menino fazendo a diferença de novo. De novo, né? Assim, já tá... Ele tá numa lucidez, assim, cara, que ele flutua para os lugares mais certos do campo, agindo da maneira mais correta, e tudo o que acontece de efetivo no Palmeiras passa por ele. Impressionante. Eu ia falar que já está ficando repetitivo, mas repetitivo indica tedioso. O torcedor do Palmeiras não está entediado. Não, com a gente falando toda hora que o Palmeiras, que o Estevão resolveu um jogo. E olha que o Bahia... Ele teve a primeira chance mais clara foi até do Bahia, né? Sim. Mas o Bahia com aquela dificuldade. Com o Jean Lucas, mas teve dificuldade de marcar mais o Palmeiras também, mas com a bola, nessa questão do jogo curto, com a qualidade que eles têm, né, Gé? Eles foram. Eles fizeram um bom jogo também, o Bahia. O Bahia não fez um jogo ruim, não fez e conseguiu criar e teve chances para fazer esse lance, gol. Aí, ó. Que o árbitro até o bandeira assinala impedimento, mas não estava, era posição legal, o gol ia valer. Mas o Jean Lucas não sabia que estava impedido ali, né? Não sabia, claro que não. Assim, se o torcedor do Bahia ficou na bronca, tem razão, porque tem que ter, a postura tem que ser diferente. Mas aí é um Bahia que desperdiçou chances e o Palmeiras contando com esse menino iluminado que é o Estevão, e que fez toda a diferença. Porque o Bahia ele vai criar, ele vai construir pela qualidade que tem. Então é sempre um perigo gigante jogar contra o Bahia, né? Que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E lógico, jogar fora de casa, ainda mais com o Palmeiras, não é fácil. Ainda mais contra o Estevão dessa maneira, que eles realmente não conseguiram ter algo diferente, especial para poder marcá-lo. As duas coisas se juntaram aí, né? A qualidade do Estevão, porque junta velocidade, tranquilidade na hora do drible, precisão no chute, aí tem tudo, né? Tudo que o Chelsea ficou observando para levar, tá aí nesse lance. Mas inclui também nesse gol o risco que o Bahia corre, né? O risco que o Bahia corre. O Bahia se posiciona no campo do adversário e num erro pode se expor. Ainda mais contra esse Palmeiras que hoje tem esse menino, cara, que... Eu acho que ali vinha de uma bola parada, né? Do Bahia. Agora, o Palmeiras constrói esse jogo de transição, né? Então é muito difícil marcar. Aí quando tem um jovem que explora o espaço como o Estevão, o Palmeiras tem uma vantagem enorme. Mas mesmo sendo bola parada, é uma bola parada de um time postado no campo do adversário. Sim, ali praticamente ficou de mano, né? Depois o restante estava vindo correr. Foi no 1 contra 1. E assim, são decisões, é o estilo do Bahia. Exato. Ele joga assim e resolve correr esse risco. Agora, correr esse risco contra um time organizado como é o Palmeiras, com a qualidade de jogadores como o Estevão, aí... E quantos jogos que a gente já viu o Palmeiras, que mesmo que ele saia atrás, jogando fora de casa, ele tem esse mesmo nível de... Ele leva esse mesmo nível de risco ao seu adversário. Então, se é numa transição, se é com posse de bola. Mas o Bahia, ele não consegue jogar também diferente, é normal. Você vai abrir mão de algo aqui, vai abrir mão de algo ali, não dá para ter tudo. Também o que fez o Bahia ganhar os jogos que ganhou, para estar ali com 27 pontos... em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, é muito desse time. É um Bahia muito bem treinado, né? É a identidade desse clube, desse time, né? É um time que sabe construir, fazer um jogo de construção e também fazer um jogo de transição quando precisa, né? Então ele consegue oscilar, ele tem maneiras de jogar que o Rogério Ceni treinou muito bem, tem artimanhas para mudar o ritmo de jogo durante a partida. Só que enfrentou um adversário que tem muita capacidade, que é o Palmeiras. Quero deixar avisado que estamos, evidentemente, né, ligados nas entrevistas coletivas do Nilton Santos, né? Assim que os treinadores por lá se posicionarem para falar, a gente vai mostrar ao vivo. Nós temos agora as coletivas gravadas do Abel e do Rogério Ceni.
Queria que você falasse sobre a partida de hoje contra a equipe do Bahia, onde, novamente, né, esse menino Estevão, que você sempre fala que tem cuidado para falar sobre ele, e a gente vê que é muito diferente, resolveu no lance individual, depois puxa um contra-ataque, dá uma assistência. Como que foi hoje, na sua avaliação, a partida do Palmeiras? E falar um pouco desse garoto também. Boa noite. Não vou falar mais dele, vocês já sabem o que é que eu penso dele. Vocês até estão a ser chatos porque todas as vezes me perguntam sobre ele. Vocês já sabem tudo o que eu penso sobre ele. Acho que fizemos na primeira parte um grande jogo, entramos muito fortes no jogo, a empurrar o nosso adversário para trás, a criar oportunidades. Fizemos um golo, estava fora de jogo, continuámos a criar. Isso acho que ficou bem evidente a nossa produção ofensiva, mas não posso não dizer que, tal como foi no Fortaleza, a primeira oportunidade é do Palmeiras e perdemos esse jogo. Hoje, a primeira oportunidade flagrante é para o Bahia. Mesmo nós entrando forte, criando oportunidades, fizemos um golo, estava fora de jogo, cantos, faltas, entradas na área no último terço, finalizações, remates exteriores. Mas a verdade é que a primeira oportunidade flagrante é do Bahia. E não é por acaso que o Bahia está a fazer a classificação que está, ou está com os mesmos pontos do Palmeiras. Acho que foi um jogo justo nos dois tempos. Acho que a gente teve boas oportunidades, criou boas chances de gol e, claro, a expectativa era sair vencendo o final do primeiro tempo e nós acabamos saindo derrotados no último lance da primeira etapa, né? Mesmo assim, no segundo tempo tivemos boas chances, eles também tiveram, lógico, acho que foi um jogo bem parelho. E, mais uma vez, o adversário foi mais eficaz que a gente na hora das finalizações. Mas temos que seguir, temos que continuar trabalhando. Nem tempo de treinar a gente tem, eu treino sempre finalizações com ele. Ontem mesmo nós treinamos finalizações ao final do treinamento. Mas ali é uma decisão muito particular. E não adianta que a gente culpar o Jean Lucas, porque é um jogador que vem entregando muito pra gente no ano, talvez um dos principais jogadores, um cara que tem mais de 20 jogos jogando de maneira ininterrupta, consecutiva, né? Já um pouco cansado também. E não é um lance que muda a avaliação com relação ao Jean. Era uma boa chance, realmente, né? Um pênalti praticamente ali nós tínhamos, né? Mas faz parte do jogo, está dentro do pacote que é o jogo. Mas quando você enfrenta equipes mais prontas e que já tem mais tempo jogado juntos, principalmente, você tem chances especiais, você tem que aproveitar para tentar sair na frente do marcador, porque depois pode fazer falta. Toca de novo no ponto do cansaço, né? Os jogadores estão jogando toda quarta, todo domingo, rodadas pesadas de Campeonato Brasileiro, tendo que se virar com ausências, enfim, né? Eu sei que a gente fica chovendo no molhado, falando... Quantas semanas subsequentes que a gente já falou, poxa vida, uma semana aqui, às vezes uma ali, nós estamos falando de um jogo aqui, um jogo ali, não é nem parar às vezes uma Copa América que fosse inteira, mas cara, é desumano você ficar 8, 10, 12 semanas seguidamente jogando e ainda mais com os desfalques. Não é justificativa também para tudo que acontece de errado? Sim, né? Porque está todo mundo na mesma batuta, né? Está todo mundo ali na mesma... Quando ele avalia o lance do Jean Lucas e fala assim, é um pênalti, tem que fazer. Ok, cansado ou não, aquele lance ali poderia ter mudado a partida. Mas a gente também não pode aqui ficar fingindo que não, né? Que o campeonato tem esses problemas. Ficar normalizando qualquer... Só destacar que Jean Lucas fez um excelente jogo. Ele jogou muito bem, mas errou o lance capital. Mas ele estava fazendo uma excelente partida, assim, ele, Everton Ribeiro, Cauli. Foi o Abel que falou sobre finalização e eu me lembro que ele até usou o jeito do português de Portugal de falar pênalti, falou penalti, né? Que o jogador perdeu um gol, assim, em condições semelhantes a essa do Jean Lucas de hoje, ele disse, isso é falhar um penalti. É que nem o goleiro levar um frango. É verdade, uma ação que é muito clara. Né? Ali você realmente está claro. Ele poderia ter dominado melhor, ter feito tudo, só que a tomada de decisão do momento, ela te exige realmente algo que é diferente do que a gente está falando aqui na bancada, né? Só lembrando que o lance seria verificado, né? E não tem impedimento nenhum. Nada, nenhuma chance. Chegou legal. Eu falei aqui que... Ele foi bater de bate-pronto, né, cara? Foi marcado impedimento no lance, mas confiança, né? Isso não quer dizer que o gol não seria marcado, né?
o VAR ia olhar. Olhos dos torcedores do Palmeiras e, claro, também de quem aprecia, quem gosta de futebol. O Estevão realmente está arrebentando, hoje não foi diferente. O Palmeiras fica colado lá no Flamengo, na parte de cima da tabela. Linha de passe hoje tem a sua participação, claro, André Kifuri, Breiler Pires, Renato Rodrigues e Gustavo Zupac. E já os desdobramentos da derrota do Corinthians, vitória do Cruzeiro, claro, a briga ali na parte de baixo da tabela, todos os grandes ali que estão brigando perderam, a coisa tá complicada ali. E olha, para ver uma luzinha no fim do túnel para Fluminense, Corinthians e Grêmio, por enquanto tá difícil. E a repercussão também com os treinadores, a gente traz tudo isso daqui a pouquinho para você. Começando pelo Palmeiras. Comecei o Palmeiras falando de Estevão da última vez, comecei o Palmeiras falando de Estevão da penúltima vez. Você vai ser repetitivo? É isso aí. Cadê o repertório do apresentador? Então, mas aí tá complicado, né? Porque parar de jogar bola, como não falar de Estevão, como não abrir o assunto Palmeiras, não falando de Estevão. O Estevão não permite que o apresentador mostre o seu repertório de assuntos, porque ele é repetitivo. Esse menino, ele realmente está jogando muito. A gente tem 15 rodadas não completas, mas em curso aí no campeonato. E o Estevão, ele é, por enquanto, o craque da competição, né? Acho que tem Eu ia perguntar isso, uma disputa interessante entre ele, Pedro, Matheus Pereira. Acho que são os 3 melhores Era jogadores. aí, a briga aí. Eles são jogadores tão diferentes, né? Um 9, um 10, um 7, né? Em um olhar mais simples. Mas, de novo, ele jogou uma barbaridade. Foi um jogo interessante, bem interessante, entre Palmeiras e Bahia. Não só porque são duas equipes muito qualificadas, não por acaso elas ocupam os espaços que ocupam no campeonato. Eu não dei boa noite. Boa noite aos companheiros. Boa noite. Uma ótima noite a você. Muito obrigado, André. Não só porque elas ocupam os espaços que ocupam, mas porque são equipes muito diferentes quanto a DNA, quanto a característica. Bahia é um time extremamente técnico, com poucos jogadores em posição física e de marcação no meio-campo, sobretudo. E o Palmeiras, ele é um time técnico, mas é um time muito competitivo, muito intenso. E o embate de perfis tão diferentes proporcionou um jogo muito interessante. Essa chance que o Jean Lucas perdeu no 0-0 absolutamente inacreditável. Ele perdeu outras no jogo também. Segundo tempo, perde. E aproveitou, e foi um instante, a partir dessa chance em diante, no primeiro tempo, foram instantes em que o Bahia passou a encontrar um espaço nas costas dos volantes do Palmeiras, saindo da pressão forte que o Palmeiras fazia na saída de bola, e no instante que o Bahia era melhor no jogo, o Estevão faz isso, num contra-ataque muito bem puxado. Ele traz para dentro e quando ele corta para canhota, esquece. Zupac, isso é muita personalidade, viu? Porque é o seguinte, ele jovem do jeito que é, o corte que ele dá, ele olha, o Rony tá livre. Claro, tem muito torcedor do Palmeiras na redação que tava gritando, não passa pro Rony, não passa pro Rony, não passa pro Rony. O Rony depois fez um gol, né? Ele passou depois. Oi? Foi ele que passou. passou. Foi ele que passou. Mas nesse lance aí, chamou para ele mesmo a jogada, bateu pro gol e tem muita personalidade. E isso me chama muito a atenção nele, porque a gente olha pro Estevão, é natural que a gente destaque a habilidade dele, a velocidade dele. Mas uma coisa que me impressiona é a força e a qualidade da finalização dele. Ele já é, estatisticamente, um dos maiores finalizadores do campeonato e um dos melhores em aproveitamento de chutes certos a cada 90 minutos. Então é um menino que desponta com só 17 anos em um jogo bastante interessante, onde o Bahia teve chance, mas voltou a pecar nos grandes jogos na definição. Contra o Flamengo pecou, contra o São Paulo pecou, contra o Palmeiras pecou, e quem geralmente peca contra o Palmeiras paga os pecados, né? E o Palmeiras venceu com merecimento, mas foi um jogo bem legal de assistir. É verdade. André, são 5 gols já do Estevão no Campeonato Brasileiro. O artilheiro da competição tem 7 gols, né, que é o Pedro. Aí você tem a briga ali do Verratti com o Lutero também. E aí aparece o menino Estevão. Você falou aí de 3 centroavantes. 3 centroavantes. E o primeiro que não é ele. Exatamente. E ele tem ainda 3 assistências e mais 3 gols na temporada. Hoje deu mais uma assistência. Num total de 10 participações em gols, o Estevão nessa temporada. Acho que em 20 e poucos jogos, 20... Vamos me passar aqui o número exato, o pessoal me passa aqui direitinho já, mas coisa de 26 jogos, se eu não me engano. Os números do Estevão impressionam, né? E a movimentação do Estevão em campo é impressionante, como ele entende, a leitura que ele já faz do jogo é impressionante. Lembrando, ele tem 17 anos, né? Ele já está fazendo tudo isso. Os outros nomes citados, independentemente de capacidade técnica, estilo de jogo, são jogadores maduros, né? Em todos os aspectos. Alguns mais jovens, outros menos, mas são estabelecidos e maduros como pessoas, como indivíduos. O Estevão ainda tem muita coisa para crescer, o corpo dele vai mudar, etc. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, boa noite, ótima semana. Tem 2 coisas que me impressionam demais no Estevão. E aqui eu não vou falar sobre a
a parte técnica, as características técnicas dele, eu também tenho uma opinião a respeito disso, que pode assustar algumas pessoas, porque é uma opinião que projeta para ele, se as coisas andarem bem, um caminho, pelos nomes que eu vou citar daqui a pouco, um caminho de glórias. É porque eu não quero... curioso. Nossa, João Kleber. Não é? É porque eu não quero me estender tanto agora aqui, né, no nosso destaque inicial. Mas as duas coisas que me impressionam mais são, primeiro, a compostura dele pela idade que ele tem e o que ele é capaz de fazer em campo, porque ele está se sentindo bem, né? Os nervos, as ansiedades, todas essas coisas tão normais em jogadores mais velhos até, que têm mais experiência e de vez em quando são vítimas dessas próprias inseguranças. No caso do Estevão, a gente não vê. O time do Palmeiras já procura o Estevão com um nível de confiança, de jogador que está aí faz tempo decidindo jogos e ajudando e aparecendo nas horas mais importantes. A atuação dele hoje vem junto daquilo que ele fez no Estádio Centenário em Caxias do Sul no meio de semana contra o Grêmio, num gramado que não permitia que a bola rolasse, a bola quicava, pulava, ele manda um chute de fora da área de perna esquerda intermediária no ângulo. Foi. Naquele trecho de 2, 3 minutos em que o Palmeiras empata, quando todo mundo imaginava que o Palmeiras ia perder. E ele falou, não vamos perder. Ele tem uma capacidade de finalização, como disse o Gustavo, incrível para um jogador tão jovem. Mas o que mais me impressiona é o que você acabou de dizer. A noção de espaço que ele tem, a sabedoria para jogar, a leitura que ele faz da região do gramado onde ele está e ele se mexe muito, não é normal. Não é normal. Para jogadores mais velhos, mais novos, ainda mais um adolescente. Não é normal. A quantidade de vezes em que ele toma a melhor decisão entre todas as opções que ele tem ali, impressiona. Então ele pega a bola hoje, o Bahia comete um erro, né? Era um escanteio, erro de passe, ele começa a carregar no seu próprio campo, 80 e tantos metros, tem um jogador na frente dele, que é um coitado, ele já sabe que isso não é um problema, ele olha para ter a última informação e decide. Se ele quisesse dar o passe, seria um ótimo passe, como foi no lance do segundo gol. A jogada individual, cortando o zagueiro e armando o chute de pé esquerdo, certeza do gol, esquece. É anormal. É anormal. A leitura de gramado que ele tem é impressionante. Quando ele entra na área, aí protegido, porque os zagueiros não têm mais a falta como opção, é literalmente o caos, porque já sabem do que ele é capaz. Os zagueiros não chegam mais perto, não tentam mais botes secos, porque sabem que isso é um convite a uma humilhação. E ele é muito, muito, muito diferente. Muito diferente. E do ponto de vista técnico, para mim, aquilo que se dizia dele, desde que ele era um menino, que está se confirmando agora, ele é da mesma família, o que não significa que ele terá o mesmo sucesso. Eu estou falando de características individuais, natas, habilidades, conjunto de habilidades de um indivíduo. Na grande árvore genealógica dos atacantes nascidos no Brasil, ele é do ramo, ele é do mesmo ramo, ele é do mesmo tronco do Ronaldinho Gaúcho, do Robinho. Ah, você está falando do Robinho? Estou falando das características de jogador de futebol do Robinho e do Neymar. Essa é a família futebolística dele. Isso significa que ele terá o mesmo tipo de carreira desses jogadores? Óbvio que não. Significa que ele tem potencial? Sim. E eu acho que nós vamos vê-lo na Copa do Mundo. Deu gancho para uma outra pergunta aqui que eu vou fazer daqui a pouco também. Já é dia de suspense, né? Vai falar daqui a pouco. Então, essa pergunta eu vou segurar um pouquinho aqui também. A gente vai segurando aqui a nossa audiência. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, hein? Aliás, daqui a pouco a gente fala também um pouco sobre essa história de Gabigol, informação que está no nosso site lá, que a transação realmente está rolando. E o GE, inclusive, deu uma informação que poderia acontecer uma troca entre Gabigol e Dudu, né? O Gabigol indo para o Palmeiras e o Dudu indo para o Flamengo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O nosso fã de esporte também está curioso sobre essa história. Pegando o gancho aqui no Zupac, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, Estevão? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Agora eu lembrei de dar boa noite aos amigos. Boa noite. Aos amigos.
Não, que você também falou boa noite pra mim, tem que responder Pois é, pra você. lógico. Mas boa noite, Fã de Esportes também que tá assistindo a gente. Cara, eu acho que é cedo ainda pra gente pontuar isso, porque Matheus Pereira também vem, de certa forma... Tá muito bem. Eu acho que, assim, o Pedro, ele tem sido um cara muito importante na conclusão e também se mostrando um cara até armando jogadas pro Flamengo, né? Ele tem feito jogos saindo da área e construindo coisas legais para a equipe. O Matheus, eu acho que impacto para um time, eu acho que o Matheus é o que tem mais impacto. Eu acho que o Cruzeiro talvez necessite mais dele do que o Palmeiras e o Flamengo, com tudo que eles têm de ferramenta no elenco. Então, acho que o Matheus, eu diria que é o que está carregando, assim, sabe? Ele é o diferencial. No ataque que o Cruzeiro está jogando sem um 9 fixo, isso eu acho que é legal para a gente até falar depois, como é um time muito móvel. Mas assim, esse menino, o que chama atenção realmente é isso. E eu até sendo repetitivo do que falou o André, para mim a questão que mais pega eu já sabia que ele era um jogador tecnicamente muito acima, a gente conversa com muita gente, pessoal de scout de clubes europeus, teve cara que veio falar para mim, clube de Premier League, falar, ele é o cara mais perto do Neymar que surgiu até hoje no Brasil depois do Neymar. Eu escutei e falei isso aqui um dia no Linha de Passe, que não era nenhuma opinião minha, que era algo que eu tinha ouvido de gente que acompanha ele desde pequeno. Mas o que mais me assusta é as decisões que ele toma dentro do jogo, cara. Porque tem jogador com 27, 28 que não tem uma lucidez tão grande assim para ocupar espaço. A gente tá falando do gol, o gol é muito característica dele mesmo, a troca de direção dele muito rápida, porque ali para mim o Jean Lucas ele poderia ter pensado, teve um lance de Eurocopa esses dias, que algum zagueiro sabia que o cara era canhoto e foi dando a direita pro cara e o cara acabou finalizando em cima do goleiro. Acho que foi algum dos lances. E esse lance me mostra muito isso. Se eu tô no mano com... Acho que ontem Gimenez com Rafinha, no Brasil. Foi isso, exatamente, foi isso. Foi exatamente esse lance. Esse lance é bem legal porque... Ele tira a perna esquerda. Óbvio que você... Quando eu vou marcar, se eu for marcar o Estevão, ele é quase ambidestro. A questão dele é um pouco diferente. O Rafinha não é. O Estevão é quase ambidestro. Tem muita gente que o considera ambidestro. Até pelo passe de direita que ele dá hoje pro Rony. E vamos dizer assim, a minha orientação para o zagueiro é fazer o que o Gimenez fez. Você vai correr menos risco se der a direita para ele. Mas a troca de direção dele é tão rápida que não dá tempo de você reagir. Isso. Agora, a questão da assistência, ela é mais louca ainda, porque é um lance que ele tinha espaço e tempo para receber e ir para cima de novo, e ele decide rápido. E um jogador que nem ele, que tá com um gol na partida, que tá confiante, ele quer ter a bola, ele quer ir para cima, ele quer tentar... Não, ele não tá com a perna dominante, ele dá de primeira, e ele dá de primeira não é no pé, ele dá no espaço certo, no tempo certo, porque se ele espera um pouquinho mais, o Rony fica à frente da linha da bola. E o Rony é um jogador de explosão. E você tem que entender que o Rony é esse jogador. A gente vai falar do Rony aqui também. Sim. Que o Rony você tem que dar a bola no ponto futuro para ele. Se der no pé para ele. Apesar que a jogada do Rony é ele que inicia a jogada e tal. Então, assim, assusta muito como ele consegue tomar boas decisões dentro de um jogo. De um jogo que aí eu tô muito com o Zupac. Um jogo de muito conteúdo. Eu acho que o nível do nosso futebol tá alto aqui. Ainda tem jogos ruins. Mas, de uma maneira geral, a gente tem tido bons jogos. E assim, de características diferentes, e ressaltar que, apesar do 2-0, o Palmeiras é muito forte, eu acho que o Bahia fez um grande jogo também. A questão ainda é acertar o pezinho ali, já é uma questão da temporada do Bahia, eu lembro da Copa do Nordeste também, o time tinha volume. E o Bahia, os grandes jogos, o Bahia... decisão por pênalti. No brasileiro, nos grandes jogos, o Bahia tem jogado bem. Mas no ponto contra Flamengo, Palmeiras e São Paulo, fez 3 bons jogos e 0 pontos. Né? Acho que isso faz parte da construção do Bahia. O Bahia é um dos bons times, e a colocação mostra isso. O Bahia vai brigar por continuar nesse nível de atuação. Libertadores. Vai brigar por coisas boas. Então acho que isso realça ainda mais a vitória do Palmeiras, uma vitória importantíssima, tá no bolo. E a gente sabe que time é assim quando tá no bolo. E no ano passado nem tava no bolo e deu no que deu. Foi verdade. Só voltando aqui, realmente são 26 jogos do Estevão, 7 gols, só que tinha uma assistência a mais do que eu falei. Falei 3, são 4 assistências, então são 11 participações em gols em 26 jogos. Vocês estão falando aí do Estevão, citaram o Neymar e tal. A pergunta que eu tinha é a seguinte, vou começar com você, Breler, depois a gente vai trocar aqui a ideia. Desde o Neymar, que isso é uma conversa que a gente estava tendo na redação, desde o Neymar, aí tivemos Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Paquetá,
Hendrick, agora recentemente, Vitor Roque, Gabriel Jesus. O próprio Gabigol. O próprio Gabigol e tal. A gente teve alguns jogadores que surgiram com umas promessas. Claro que sim. Mas, desde o Neymar, o Estevão é a maior promessa do futebol brasileiro. É o jogador que você olha, que você tem mais expectativa. É aquele que, você falou que está na prateleira, na família de jogadores como Ronaldinho Gaúcho, como Neymar. É esse cara? O Estevão te gera mais expectativa do que esses outros nomes que eu citei geraram? Antes de te responder, só para fazer um suspense também, eu preciso dar boa noite. Boa noite para todos. Muita educação nesse programa. Boa noite a você também. Uma ótima noite. Exato. Boa noite a todos. Dito isso, saúde e paz. Dito isso, sim. E o Estevão, ele surge com uma característica precoce, naturalmente, como outros jogadores, Vitor Roque, Hendrick, mas com um diferencial. Ele é mais completo que esses jogadores, de uma forma muito rápida. Tanto é que o Abel não coloca freios na hora de colocar ele no time. E tanto o Vitor Roque quanto o Hendrick têm muito poder de definição, e até a força física para a idade é algo espantoso. Eles têm um grau de maturação impressionante, mas com a bola no pé, o Estevão encanta mais. O Estevão demonstra um repertório que realmente lembra os gênios do futebol. E aí, hoje tem uma cena muito curiosa, que é logo depois do gol do Estevão, o Rogério Ceni sai lamentando e ele parece dizer, não tem como marcar esse cara. E, cara, é justamente isso. O Estevão é um jogador praticamente imarcável. Quem também está na briga pelo título e também está coladinho na liderança é o Palmeiras, que... Tá o quê? Nenhuma novidade. Venceu. Isso aí é um texto que já fica pronto. Já tá. Esse é daqueles que eu deixo da vez. Venceu o Bahia. Um gostinho do Palmeiras do futuro. Os reforços recém-contratados não estão uniformizados e só podem jogar a partir da semana que vem. Mas já dão presentes para a torcida. E tem fã-clubes. Maurício estava no Internacional. Já o argentino Giai nunca jogou no Brasil. E Felipe Anderson está voltando ao país depois de 11 anos na Europa. Para esses dois, o Bahia foi uma prévia da dificuldade do Brasileirão. Um bolão por dentro, olha o Jean, livre, leve, solto, perdeu! Jean Lucas ainda teve outra chance numa jogada parecida, mas bem menos clara. O ditado do futebol diz que quem não faz, leva. Agora potencializa essa máxima quando o adversário é um time entrosado, experiente e ao mesmo tempo jovem. Um golaço mais uma vez do menino Estevão! Ô Dinei, vou te falar um negócio, esse moleque joga pra caraca. O Palmeiras pode apresentar diferentes cartões de visita a quem está chegando. Um deles vem na forma de um adolescente, que aos 17 anos consegue ser o diferencial de um confronto direto pela liderança do Brasileirão. 84 metros. Do ponto inicial na cobrança de escanteio do Bahia ao ponto final. Nesses 84 metros, Estevão poderia ter tocado para Rony, que estava livre, mas decidiu apostar no próprio retrospecto recente de golaços. Tive a transição, cortei pro meio, fui feliz na batida. Abel Ferreira ontem não queria falar mais uma vez sobre Estevão. Eu não vou falar mais dele, vocês já sabem o que é que eu penso dele. Vocês até estão a ser chatos porque todas as vezes me perguntam sobre ele. Vocês já sabem tudo o que eu penso sobre ele. Mas alguns minutos depois... Qual era o jogador do Palmeiras que fazia isto que ele fez? Caiu nos pés certos. Se caísse nos pés, se calhar, do Lopes não ia dar, porque ele não tinha aquela velocidade. Se caísse nos pés do Rony, se calhar não ia dar. Se caísse nos pés do Maicon... E já vos disse, este é um jogador que tem magia. Eu bem pedi a Lela, não venda, mas já foi. A verdade é que nem os adversários resistem a elogiar a joia palmeirense. Um craque aí que o Brasil vai ter, com certeza. Apesar da pouca idade, faz boas escolhas durante o jogo. Tem tudo aí para ser um dos grandes do futebol mundial. As boas escolhas de Estevão não se restringem a gols. No segundo tempo, esse passe deixou o Rony na boa para fazer 2-0. Que bolão pro Rony! Na comemoração, uma homenagem aos anos 90. Época em que Paulo Nunes brilhava no ataque do Palmeiras. Época em que comemorações tão originais e criativas não eram punidas com cartão amarelo. O mais importante é que
né? Eu tive o privilégio de fazer o gol e botar a máscara em homenagem ao Paulo Nunes. Tamo junto, Paulo Nunes, é nóis! A comemoração também foi uma forma de Rony reforçar a identificação que ele tem com o Palmeiras. O atacante tem sido criticado por parte da torcida, especialmente nas redes sociais. E Abel saiu em defesa do jogador. Em todos os clubes há sempre um Cristo. Era o Breno, agora saiu o Breno. Vamos arranjar outro. Agora vai ser o Caio. Agora arranjamos outro, agora vai ser o Rony. Eles são nossos jogadores. Aos que estão chegando, se não ficou claro com essa vitória, o treinador diz com todas as palavras: entrar nesse time não será uma tarefa fácil. Nossa equipa está bem. A nossa equipa, vocês está bem. Portanto, eu não vou mexer naquilo que está bem. Quem chega tem que conquistar o lugar. Sejam eles, seja ele quem for. Seja o Messi, seja o Ronaldo. Eu já vejo... Exagerado. Não, eu achei exagerado. Mas mais exagero do que o impacto dessa comparação, teve o novo Endrick. Eu achei sensacional. O novo Endrick. Mas vamos lá, tá sendo o cara. Aliás, fui pegar aqui a tabela do Botafogo. Aliás, o Endrick, ó, não pode ser colocado na fogueira na seleção brasileira. Não, também tem que ter cuidado, né? Não. Você tá falando de críticas ou de oportunidade? É uma piada o que foi de feito. oportunidade. Ainda bem que não teve Sport TV News com a gente no domingo. Foi uma piada o que foi feito com o Endrick na Copa América. Achei que era a crítica. Próximo jogo do Botafogo o Vitória na quinta-feira. E aí, logo depois, a gente tem na quarta que vem um Botafogo e Palmeiras. Essa aqui promete, hein? É em Fogo ou em Palmeiras? É em Fogo, em Fogo. É em Fogo? Em Fogo, em Fogo. Você vai ter trem pra torcida do Botafogo voltar pra casa? Ontem que mole que deram aí, hein? Alô, Supervia. Supervia. Que tinha jogo, esqueceram que tinha jogo do Botafogo. Que mole que deram. E, aliás, eu gostei muito Metrô fechado também. E essa do Jean Lucas, hein? No começo do jogo. Eu gostei muito do horário para ver de casa. Diga-se de passagem que eu não iria nesse, eu sempre vou, mas eu não iria esse horário. É muito bom. Mas para ver que você diluiu, né? Olha não isso. Ficou tudo encavalado lá no Então, mesmo. mas aí, desculpa, o Jean Lucas, o problema é que ele erra nesse lance e depois ele acaba condicionando o escanteio que faz o gol do Palmeiras. Mas ele fez mais um grande jogo ontem. O Bahia trouxe muitos problemas pro time do Palmeiras. É que o Palmeiras tem esse fenômeno aí. E na hora do corte, depois que ele faz o gol, a nossa transmissão corta pro Rogério. Aí o Rogério, na leitura label, fala, não tem como parar. Não tem como parar. É muito interessante isso, porque essa é uma jogada manjadíssima, né? Ponto para Aníbal Moreno. Todo mundo sabe. A bola que ele rouba, o potencial que ele tem de desarme e construção ao mesmo tempo, praticamente numa mesma jogada, porque ele desarma e constrói em menos de 5 segundos. E essa não é a primeira vez que ele faz no Palmeiras. Sim. E era o problema que o Abel batia na tecla antes da chegada do Aníbal, e por isso que o Aníbal virou um titular absoluto. Pela qualidade dele, por entender que essa é uma das principais armas do Palmeiras. Não, mas o que eu ia falar, Luiz, Desculpa, é que o Estevão, quando recebe aquela bola, mas está muito certo que ele vai dominar e vai cortar para dentro com o pé esquerdo para finalizar. Está muito certo. Como vai impedir? Esse aqui é o problema. Mas essa é a reação do Rogério. E o Marcos Felipe tenta, porque quando a gente voltar mais uma vez o gol, ele tenta dar um passo no contrapé para enganar o Estevão, e o Estevão não é enganado. Aí ele tem que voltar para tentar se posicionar novamente. Quando for mostrar o gol de novo, a gente vê isso. Detalhe. O Palmeiras ganhou 2-0, mas o jogo, mesmo no 1-0 e no 2-0, o Bahia teve chances e o Everton foi muito bem. Muito bem, o Everton salvou uma muito bem. Tá? Duas, né? A gente tá vendo a segunda agora. Que é o goleiro do Palmeiras. Ele é do Palmeiras, inclusive. Ele tá lá exatamente para resolver essa situação. É isso aí que a gente espera, mas foi exigido. Vale a gente registrar também. Foi exigido, porque o time do Bahia é bom. Isso aí, muito. Não para de jogar, mesmo perdendo por 2-0, não se abate. Assim. Ademir. Olha lá, presta atenção no Marcos Felipe no lance. Ele vai dar o passo. Agora, foi e voltou. Viu? Ele tenta fechar o ângulo que ele sabia que o Estevão ia finalizar lá. Só que o Estevão continua. Aí ele tem que voltar para se reposicionar. Tem um corte e aí ele já não fecha mais aquele lado. Não tem mais como. E mesmo se ele tivesse mais para aquele lado também, nem sei. É muito rápido, né? É muito rápido. Não tem como parar, como diz o Rogério. Então, uma assistência e um gol na conta da nova. Uma assistência pro Rony, hein? O Rony, o tempo vai passando, tem aquelas críticas, ele põe as bicicletas, dá uns saltos mortais e vai fazendo gol. E vai fazendo gol, que é o que importa. Né? Aí, ó. Então tá. E o Abel fala na coletiva, né?
Se o Rony fosse um extra classe, ele não estaria vestindo a 10 do Palmeiras, seria a 10 do Real Madrid, seria de qualquer time da Europa. Mas depois disso ele ainda valoriza e assim, ele está corretíssimo. O que o Rony entrega é porque, enfim, o Rony ele é produtivo muito mais na intensidade do que na parte técnica. Só que desde que ele chegou ao Palmeiras todo mundo sabia disso e ele sempre entregou isso. Às vezes é melhor você ter um jogador que não vai ser assediado pela Europa e que vai dar resultado no seu time por anos e anos e anos. É uma ideia. Né? Do que você... Para os cofres é sempre bom ter um menino. Que você vai vender com 6 meses, com 1 ano, vai te dar um resultado curto, mas para os cofres sempre é bom ter esse jogador. Para o time, às vezes é bom ter um jogador que vai ficar por 4, 5 anos, é que a Europa vai olhar e falar assim, não, mas já passou, já está meio velho, não sei se também se vai entregar tudo isso aqui, e vai lá, continua fazendo gol pelo seu time. Rescinde o contrato do Rony que você vê a fila de times da Série A atrás dele. Falando em rescindir, olha o gancho, hoje eu tô demais, hein? Vamos lá no G. Não, você pensou nisso, você pensou. Pensou, ele treinou em casa, com certeza. Flamengo e Palmeiras negociam troca de Gabigol por Dudu. Conversas estão em andamento para fechar o negócio, que não é considerado simples. Isso. Ídolo palmeirense ainda não está convencido de ida para a Gávea. Aí eu te pergunto. Pergunta. A torcida do Palmeiras, sabendo que o Dudu vai pro Cruzeiro, vai na casa do Dudu para conversar com o Dudu e convencê-lo a não ir pro Cruzeiro. Vai aceitar uma troca com o Flamengo, mandando o Dudu pro Flamengo? Não faz o menor sentido. Eu sei que a presidente do Palmeiras quer que o Dudu saia do Palmeiras, vai fazer todo o trabalho, vai desenvolver um trabalho para que o Dudu saia do Palmeiras. Sei também que o técnico, ainda que fale, não tem tanta preocupação se o Dudu vai continuar ou não no elenco do Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras, depois de não deixar o jogador, deixar bem claro que não queria que o jogador fosse pro Cruzeiro, vai aceitar ele indo pro Flamengo. Então, mas e se o homem for no lugar, hein? Não melhora em nada? Eu não sei se o Gabigol é tão querido assim. Não. A ponto da torcida do Palmeiras querer. A torcida do Palmeiras quer, hein? O Gabigol. Olha aí, mas, a informação assim, é técnico. Não, digo mais, hein? Assim, ida do Dudu ou não, só anteciparia a chegada do Gabigol, tá? Porque ele tá aqui já na portinha já do Palmeiras. Sobre Eduardo Rodrigues e Letícia Marques, tá? Deram essa informação ontem, dá o crédito pra eles. O Gabigol de hoje, que pode não ser, talvez o Gabigol de amanhã seja o Gabigol de ontem, mas o Gabigol de... talvez... Nossa, Não, mas vocês entenderam. Você tem certeza disso? Não entendi nada. Se falar que tem certeza, eu entendi. Talvez o Gabigol do ano que vem seja o Gabigol de 2019. Melhorou? Muito. Então tá. Talvez o Gabigol de amanhã seja o Gabigol de ontem. Tá. Mas o de hoje não é titular do Palmeiras. Sei lá, na mão do Abel, viu? Luiz Teixeira, a gente vai ter tempo para discutir isso aí. Luiz Teixeira, não hoje, not today. Ô Luiz, só para a gente fechar, o Palmeiras apresentou reforços, né? A gente tem falado aqui dessa nova etapa do Campeonato Brasileiro. O Giai e o Maurício foram apresentados à torcida. Isso, Agustin Giai, lateral direito argentino, polivalente, né? 20 anos de idade, São Lourenço, seleção argentina, faz o meio de campo também. O Maurício já era uma peça que o Abel estava pedindo há muito tempo para testar na vaga do Veiga, ele tentou com o Rômulo teve alguns problemas físicos, o Felipe Anderson já tinha sido apresentado, já está treinando também. A expectativa do Palmeiras é ter todos esses jogadores já para o grande jogo contra o Botafogo, né? Que vai ser no próximo final de semana no Allianz Parque, no Newton Santos. Então a ideia do Abel é também colocar em campo e colocar também para rodar um pouco esse elenco com essas novas opções. Maurício já uma rotação diferente no meio de campo, uma ideia que ele quer testar também. Na lateral direita ele já tem Mike, ele já tem o Marcos Rocha, jogando até como zagueiros ou como pontas abertos pelo lado direito, mas o Giai é mais uma opção para ele compor esse elenco do Palmeiras, que é muito polivalente, não é tão enxuto assim, mas é um elenco formado com as ideias do Abel e são duas peças importantes para esse novo Palmeiras do segundo semestre. Só para lembrar, olha o futebol sul-americano. Olha, São Lourenço está na mata-mata da Libertadores. Está vendendo melhores promessas. Olha. Para a América do Sul, né? Nem vendendo para a Europa pelo valor da multa e etc. Luiz, só para a gente situar aqui, né? A janela fecha... Essa janela está fechando ou está fechando? Abrindo, né? Abrindo Abrindo a inscrição. Isso. Mas fecha a negociação.
Não, até quarta-feira você tem que fechar todos os negócios. Não, pode ficar até setembro. 10 de julho é 2 de setembro. Ah, tá. Então tá. Então o que acontece no dia 10 é que os jogadores que já foram contratados durante a janela podem jogar. Isso. É que eles foram anunciados, né? E a gente acha que eles já podem jogar isso. Não, então, mas aí a CBF fez o seguinte, como tem rodada do Campeonato Brasileiro com jogos no dia 10 e no dia 11, para não haver, né, injustiça com os clubes que jogam no dia 10, a CBF jogou a estreia de todos os jogadores contratados agora para a rodada seguinte, que é a rodada do dia 17. Começa no dia 13, no sábado, até o jogo que o Luiz se referiu vai ser na quarta, o Botafogo e Palmeiras. Porque no domingo não tem jogo por causa das finais de Euro e Copa América. Então essa rodada começa no sábado e termina na quarta. Acho que tem Operário e Grêmio também pela Copa do Brasil, né? Isso. A próxima rodada tem jogos 10 e 11 com 2 adiados. Bragantino e Inter. Aí os reforços não jogam ainda nessa rodada. Isso. Na próxima rodada, ela está espalhada, né? Isso. Ela vai de 13 até 17. É isso, começa no sábado e termina na quarta. Também com 2 jogos adiados, Inter e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense. Então quer dizer que não tem pressa para decidir a possível troca de Dudu por Gabigol. É isso? Não precisa ser correndo até quarta-feira. Desde que eles não façam os 6 jogos, 7 jogos, o Gabigol já está afastado, né? E o Dudu estreou depois, né, Luiz? Estreou depois por conta da lesão, né? Ficou 10 meses se recuperando de um problema no joelho que ele teve no jogo contra o Vasco no Allianz Parque. Poderia ter reestreia contra o Vasco também. Teve toda aquela questão da negociação com o Cruzeiro, as declarações da Leila, que é o Redação Sport TV, lá na sede da CBF, de que estava aguardando sua assinatura do Dudu, que o ciclo dele no Palmeiras já tinha sido encerrado. Aí surgiu primeiro o interesse do Palmeiras no Gabigol, um desejo do Abel. E aí o Flamengo tinha 2 cenários, o primeiro de liberar só no fim do ano, quando termina o contrato do Gabigol, aí o Flamengo não receberia nada, ou antecipar essa saída dele com uma compensação financeira, algo que o Palmeiras não tinha em mente no momento, mas com uma possibilidade de troca envolvendo jogadores. E aí um jogador que interessa o Flamengo é o Dudu. Só que tem o lado do Dudu também, que não gostou muito dessa possibilidade, por isso que o Marcos Braz estará aqui em São Paulo essa semana, não sei inclusive se ele já chegou, para conversar com o staff do Dudu, para conversar com o Dudu e dar sequência nessa negociação. Informação passada ontem em primeira mão pela Letícia Marques e pelo Eduardo Rodrigues no nosso ge.globo. Mas para além dessa negociação, o Barreto, só uma informação de saída de um jovem, o Palmeiras está negociando a venda do John, meio-campista canhoto, que vai jogar no Red Bull Bragantino. É um atleta que não vinha sendo aproveitado pelo Abel. Com a chegada do Maurício, que é mais um atleta que ocupa essa faixa do campo, o John acaba perdendo um pouco de espaço e está indo para o Bragantino. Saída definitiva ou empréstimo? Não, compra, em definitivo. Definitivo, né? Tá bom. Luiz, obrigado então pela participação na redação de hoje. Acho que vale a pena destacar que pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 17 de julho, quarta-feira que vem, teremos Botafogo e Palmeiras, né? Os 2 times que hoje estão mais próximos do Flamengo na briga pela liderança. O Nilton Santos depois daquele jogo histórico do ano passado, né? Um confronto entre eles e prévia da Libertadores que tem mês que vem. Tudo isso na próxima quarta-feira, dia 17. Aliás, para a gente fechar esse bloco, tem o Mário Alberto falando justamente sobre a briga pela liderança, né? O Botafogo ali como caçador de passarinho. Justamente por ter abocanhado o Galo, é que já está de olho ali na liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro, do Flamengo do Urubu. Diga, Rafael Prats, você trabalhou nesse jogo ontem. É um começo de jogo muito bom do Palmeiras, né? O Palmeiras, durante uns 20 minutos pelo menos, não deixou o Bahia sair jogando do campo de defesa. Como o Bahia é o time que, se você não conseguir marcar, não tirar os meio-campistas um pouco do jogo, ele te leva para onde ele quer. Inicialmente até o Gabriel Menino quase que individualmente marcava o Everton Ribeiro e o Bahia tentava sair jogando e não conseguia trocar 3, 4 passes, já era pressionado e o Palmeiras roubava a bola. O Palmeiras criou ali, ficou em 15, 20 minutos pressionando muito o Bahia. O jogo foi mudando, Abel. O Bahia começou a entrar mais no jogo, o Bahia começou a sair de uma pressão do Palmeiras. E o Jean Lucas nessa jogada? Isso que não mudou. E o Jean Lucas? Isso aí que não mudou. Diga. Um grande passe do Tassiano. O Tassiano nem fez um grande jogo, mas o Jean Lucas teve uma participação fundamental. O objetivo do jogo não é colocar a bola naquela casinha ali? Sim, não precisa virar o pé, fazer gol bonito. Pode colocar dentro do gol e ponto, olha lá. Olha o tamanho do gol. O Everton também, obviamente, que ele diminui o gol, é um grande goleiro. Aí o Jean Lucas concluiu muito mal, perdeu a grande chance do primeiro tempo. E não satisfeito de perder a grande chance do primeiro tempo, teve um escanteio. Aí já é depois do erro do Jean Lucas. Ele tenta colocar a bola na área, vira um passe para o Aníbal Moreno, que estica a bola para o Estevão.
O Jean Lucas corre atrás do Estevão, está desesperado. O Estevão, que é canhoto, o Jean Lucas marca a distância. Ele errou lá, como diz o outro, errou aqui. Completou o serviço. Foi realmente uma noite muito infeliz do Jean Lucas. É uma grande novidade, mas o menino Estevão jogou. Jogou, fez o primeiro gol, deu passe para o segundo. A noite infeliz do Jean Lucas não é novidade? Não é a primeira vez, acho que não vai ser a última. Aí o que acontece? O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo. O Palmeiras quase fez o segundo gol, jogando de maneira mais direta, contra-atacando mais. E o Jean Lucas teve outra chance para empatar. Impressionante o que aconteceu ontem. O Jean Lucas teve outra chance e parou no Everton. O Everton, quando precisou no segundo tempo, realmente apareceu muito bem. Goleiro, sai Everton, muito bem, ele tira o ângulo, ele dificulta pro jogador que vai tentar fazer o gol. O Palmeiras faz 2-0, o Bahia até depois cria para diminuir. Você sabe que eu gosto de goleiro assim, viu? Goleiro que no momento difícil vai lá e fecha o gol. Jean Lucas. Parece decisão. Mostrou ali. O Everton é assim. Poderia ter sido o nosso goleiro na Copa do Mundo, viu? Você tá batendo na tecla do João Lucas. Não, é que ele... O que você tem contra ele? Breler, fala do Everton. Não tem como contar a história do jogo ontem sem contar os erros do Jean Lucas. Foram erros decisivos. E o não Rony? apenas por causa disso, mas isso também pesou. E o Rony? Fez um bom jogo. Eu gosto de jogador assim. Aníbal Moreno, grande jogo. Estevão, grande jogo. O Everton. Grande jogo, aí. Olha aí o Everton. E outro bom jogo do Vitor Reis, hein? O zagueiro do Palmeiras tem chamado muito a atenção e tem feito jogos muito bons na defesa. Sabe quem pode ser companheiro do Estevão? Do Everton? Do Aníbal? Quem? Do Felipe Anderson? Do Gustavo Gomes? Do Mike? Do Piquerez? Sabe quem pode ser companheiro deles? Gabigol. Deixar pro Donk e pro Breno. Já pensou? Gabigol de verde e Dudu rubro-negro? Abel Ferreira falou sobre isso. Tá duvidando? Olha aí. Isso aí. Eu acho que o jogo não estava para o Dudu entrar. Vocês não sabem, mas, por exemplo, o Dudu no final do jogo contra o Grêmio, naquele campo, se eu sei se posso chamar campo, não é? Ele jogou, não sei se foi 20 ou 25 minutos, não tenho certeza, mas é um campo que deixa moça, não é? Mas eu já fui claro, eu conto com todos os jogadores que estão dentro do elenco do Palmeiras e o Dudu está, portanto, conto com o Dudu. Esse assunto, tive conhecimento dessa notícia, acho que saiu antes do jogo, uma notícia, mas eu vou ser coerente com aquilo que tenho dito. Eu não vou falar de especulações, de novela, eu vou falar dos nossos jogadores como sempre fiz. E eu também já vos disse várias vezes, assuntos de transferências é com a direção. Treinador treina e roupeiro roupa. Não é? É assim que funciona. Treinador treina, direção dirige, roupeiro roupa, com todo o respeito. Que o Dudu já levantou, hein, Breler? Agora, pense no Dudu com a camisa rubro-negra e o Gabigol com a camisa verde. Não consigo, e fale. Não consigo imaginar, Abel. Por que não? Consigo. Mas qual dos dois? Os dois? Não, pra mim, essa possível troca é um negócio esdrúxulo. Eu não consigo conceber uma coisa dessa. Mas esdrúxulo pra quem? Pra todo mundo? Esdrúxulo pra todo mundo e principalmente pros dois clubes. Ô Prats, imagina essa troca nos anos 80, seria um negócio equivalente Flamengo e Vasco trocarem Zico e Roberto Dinamite. Seria basicamente isso. Porque são dois dos maiores ídolos da história mas desses o Edmundo jogou nos dois, o Romário jogou nos dois, o Bebeto jogou nos dois, no Flamengo e no Vasco. Isso aí é normal. Eu tô falando, trocarem jogador. O futebol brasileiro, eu não me lembro de uma troca de dois ídolos desse tamanho. Você vai pra lá, você vem pra cá. Você tem razão, eu te compreendo. Mas você tem que pensar, já que você citou o Zico e o Roberto Dinamite, imagina isso nunca aconteceu, o que eu vou falar, mas imagina que o Zico está sem clima no Flamengo, não quer mais jogar no Flamengo e o Dinamite já pediu para sair do Vasco. Quase não saiu, só não saiu porque o chefe da torcida foi conversar com ele. Isso você não pensou. Porque o Gabigol não quer mais jogar no Flamengo. Mas o Flamengo não quer mais o Gabigol. Isso nunca aconteceu com o Zico e o Roberto Dinamite. Esse negócio que foi a comparação que o senhor usou. Mas esse negócio de Gabigol não quer mais jogar no Flamengo, eu truco essa história. Eu vejo vestir a camisa do Corinthians? Não, isso aí foi um deslize dele, ele foi punido por isso, assumiu o erro, beleza. Agora, dizer que o Gabigol não quer mais ficar, pra mim, é o Flamengo não quer mais o Gabigol. Tá muito claro. A diretoria do Flamengo não quer mais o Gabigol. E tá forçando essa barra. E a diretoria do Palmeiras, a mesma coisa com o Dudu.
A Leila ficou chateada porque o Dudu pediu para sair e desde a época... Então não é só o Palmeiras, o Dudu também pediu para sair, amigo. Não, mas aí é que tá. Se a gente for usar essa régua, o Abel também, o Palmeiras deveria se livrar do Abel, porque ele também chegou a negociar a saída do Palmeiras. E aí, tudo bem, vale uma régua pro técnico e outra pro ídolo dentro do campo. E eu vejo que essa situação é causada... Tem que ver o que o técnico traz, o que o jogador traz... Não. Quanto que o técnico pede, se vale ou não, quanto o jogador pede, se vale ou não. Tudo bem, Abel. É analisado, não é? Mas tem uma coisa em jogo, que é uma idolatria que transcende qualquer análise fria. E essa idolatria não pode ser jogada no lixo só por vaidade de dirigente. Isso daí precisa ser tratado de uma maneira mais séria. Porque esses dois... envolvidos no mesmo negócio... Você acha que o Gabigol está muito afim de continuar no Flamengo? Eu vejo que... Como segundo, terceiro, quarto reserva. Mas... O técnico vai e troca 5 jogadores e ele não entra. E você acha que ele está super afim de continuar? Mas, Abel... Você tem certeza disso? Eu não tenho. Se isso é tratado internamente, se ele tivesse uma boa relação com a diretoria, e isso por parte da diretoria, porque... mas o Marcos Braz, não sei o quê. Bom, então há um problema com a diretoria. Se você tem o maior ídolo da história do clube querendo sair ou com um clima ruim, você precisa lidar com isso de uma forma. Não pode ser assim, vai embora. Não funciona assim o futebol. O futebol ainda é movido por sentimento. Não é igual uma empresa que o funcionário está insatisfeito e tchau. Você acha que o Gabigol tem correspondido para o Flamengo também fazer uma grande força para ele continuar? Não é fazer uma... Para ser o terceiro, quarto reserva do ataque, isso? Não é fazer uma grande força, Abel, mas do jeito que tá posta a situação, é como se os dois, Dudu e Gabigol, fossem moeda de troca. E eu entendo que a situação dos dois não é boa, tem divergência, tem rusga, mas isso pode ser resolvido. Olha, eu te entendo quando você está falando da parte dos clubes e da diretoria, mas não vejo os dois jogadores, nem Gabigol, nem Dudu, como mocinhos assim da história, não. Nenhum dos dois lados. Aí eu discordo de você. O Dudu fez força também para ir pro Cruzeiro, depois que estava tudo certo, desistiu. Mas eu não tô pintando... Não tô vendo esse mocinho nem no Gabigol, nem no Dudu. Eu não estou pintando como mocinho. O problema é que os dois envolvidos no mesmo negócio, eles ficarão eternamente à sombra disso. Primeiro, do que cada um fez no seu respectivo clube. O Gabigol no Palmeiras era cobrado para ser o Gabigol de 2019 Flamengo, e o Dudu será cobrado para ser no Flamengo o jogador que foi no Palmeiras, que não é mais. O Dudu hoje está voltando de lesão. Mas é bom deixar claro, eles não são obrigados, né? Aceitar isso. Não são obrigados. E precisa combinar com os dois jogadores. Mas do jeito que está sendo feito, é a diretoria empurrando os dois aos leões. Toma aí, se resolvam. Se vocês não quiserem, a torcida vai ficar brava. Para mim, esse é um negócio esdrúxulo. Por isso, as duas diretorias rifando os dois e tratando como moeda de troca. Eu não vejo isso justo com os dois. Eu não sei se é rifando. Mas peraí, rifando... Você sair do Flamengo para jogar no Palmeiras, você sair do Palmeiras para jogar no Flamengo, mas não é rifar. Você vai continuar num gigante, ganhando bem, disputando o título. Os dois, ou não? E eu acho que nesse caso, se acontece esse cenário, a gente tem que olhar 4 partes. Os clubes e os jogadores. Eu acho que quem teria mais chance de ganhar nisso é o Gabigol, para mim. Os clubes acho que poderiam se arranhar com os seus torcedores por causa da saída e sempre tem o risco. Pro Dudu, eu acho que ele chegaria num Flamengo que tem muitas opções ali. Não sei se ele teria tanto espaço. E o Palmeiras precisa de um jogador com a característica do Gabigol. Eu acho que o Gabigol ganha mais do que o Palmeiras, porque o Palmeiras corre um risco. Ao meu ver, pegando um cara que já chega com peso gigantesco, com estrela. Eu já tinha falado isso antes. Acho que é um risco pro Palmeiras nesse sentido de se adequar a essa filosofia do Abel. Mas pro Gabigol, se ele consegue entrar dentro desse modelo... Considerando a saída de Endrick... Se eu não me engano, já teve... Não teve alguma rixa, alguma coisa com o Tite? A de época de seleção, eu preciso fazer mais para ser convocado. Não foi nada demais também, eu acho que é contornável. Mas pensando nas opções que o Flamengo tem por ali, caso esse negócio aconteça, eu também ficaria muito espantado de acontecer, porque não dá para trocar 2 ídolos dessa forma. Nesse sentido, eu penso como o Breler, apesar de eu não achar... Eu concordo com o Breler, eu só acho assim... São 2 ídolos que não estão num momento de grande ídolo, não. Mas quem poderia mais ganhar é o Gabigol. Me parece que o Breler está falando muito que esse tipo de negociação ela é muito legal para os dirigentes. Talvez não para a instituição e não para os atletas, né? Porque realmente são 2 ídolos, 2 jogadores muito grandes nos seus clubes e eles estão aí em uma troca. Parece que assim, aqui eu não quero mais você não quer mais saber daqui, vai para lá.
aqui eu não quero mais você, vai pra lá, entendeu? São dois Faz ídolos parte do históricos. futebol. Não, eu também O acho. Real Madrid E não quis mais o CR7, tchau CR7. Tá, mas não trocou com o Messi. Barcelona não quis mais Não, o mas não Ronaldinho, trocou, tchau mas Ronaldinho. já Amigo, já é assim, é isso que eu acho cogitaram que... trocar um pelo outro e esse é o ponto, Abel. Essa troca é bizarra. troca é- Isso daí é um negócio muito sério. Eu vejo que eu não normalizo isso não. Vamos continuar na padoca? Mas está no presente a melhor versão do Palmeiras. Um time querendo dar mais um passo em busca do título diante do Bahia, concorrente direto. Foi o que Flaco Lopes tentou ao cabecear a bola, que quase raspou a trave. E o Aníbal Moreno com um belo chute que o Marcos Felipe defendeu. Mas o Bahia também briga na parte de cima da tabela e teve tudo para abrir o placar. O Jean Lucas ficou cara a cara com o Everton na marca do pênalti. Conseguiu errar por muito. Era uma boa chance, realmente, né? Um pênalti praticamente ali nós tínhamos, né? Mas faz parte do jogo, está dentro do pacote que é o jogo. Mas quando você enfrenta equipes mais prontas e que já tem mais tempo jogado juntos, principalmente, você tem chances especiais, você tem que aproveitar para tentar sair na frente do marcador, porque depois pode fazer falta. Quem não errou foi o Rony. A bola sobrou e ele fez o gol. Mas estava impedido e não valeu. Mas quando a fase é boa, uma hora a coisa funciona. Ainda mais para quem anda iluminado. A jogada começou lá na defesa. O Estevão se lançou como um foguete, driblou o Jean Lucas e marcou um golaço. Vale o replay. Olha que pintura. 7º gol dele com a camisa do Verdão. Já deu para perceber que a noite não era do Jean Lucas. De novo saiu na frente do Everton. De novo, melhor para o goleiro. A noite era assim do Estevão. O Flaco Lopes achou o garoto que tocou na medida para o Rony mandar para as redes. 2-0 Palmeiras. Com direito à comemoração com a máscara de porco, que rendeu o cartão amarelo para o atacante. Rony, às vezes tão criticado, mas sempre valorizado pelo Abel. Há uma coisa que ele tem que eu não perdoo a nenhum jogador que não faça isso, que não dê tudo aquilo que tem. O Rony, se fosse nota 10, não estava no Palmeiras, estava no Barcelona, ou no Real Madrid, ou no Chelsea. O Rony tem uma característica que nenhum jogador da nossa equipa tem, que é corre para a frente, estica aquela equipa para trás. A cada jogo, Estevão prova que há muito tempo deixou de ser uma promessa e hoje é peça fundamental no Palmeiras, mesmo com 17 anos. Depois de marcar o gol de empate contra o Grêmio, mais uma vez ele foi decisivo diante do Bahia. Balançou as redes e ainda deu uma assistência. Este é um jogador que tem magia, a atacar e a defender, né? E pronto, e é isso, ainda bem, sorte para nós. Podemos ter um jogador destes. Eu bem pedi à Lela, não venda, mas já foi. O Verdão segue na cola do líder. É o terceiro colocado com 30 pontos, um a menos que o Flamengo. Já o Bahia ocupa a 5ª posição com 27 pontos e vem de 3 derrotas seguidas fora de casa. O objetivo nosso era ganhar do Palmeiras hoje. A gente veio aqui para vencer esse jogo. Eu queria ser campeão. Eu queria sempre ser campeão. Mas cada um tem que encarar as suas limitações, possibilidades, né? Falando em possibilidades, uma notícia que é uma bomba. Palmeiras e Flamengo negociam a troca de Gabigol por Dudu. Assim, o atacante rubro-negro conseguiria uma liberação imediata. Mas será preciso convencer Dudu, o que pode não ser tão fácil. Não vou falar de especulações, de novela, assuntos de transferências. É com a direção. Treinador treina e roupeiro roupa. Você gostaria de nunca mais ter que marcar o Gabigol e passar a jogar com ele? Aqui qualquer jogador, grande jogador, vai ser bem-vindo, mas na verdade nós não sabemos muita coisa, nós só trabalhamos para preparar, nos preparamos para cada jogo e isso fica com a diretoria. É bom lembrar que Dudu não entrou em campo contra o Bahia. Por que o Dudu não entrou hoje? Porque eu acho que o jogo não estava para o Dudu entrar. E aí, o que acham dessa troca?
E a web, a rede social, a internet, todo mundo fica louco com essas informações. Essa possível troca entre Palmeiras e Flamengo, Dudu e Gabigol, 2 ídolos dos seus respectivos times. Então a gente vai conferir os próximos capítulos, você vai comentar também quem levaria melhor, se teria algum beneficiário. Enfim, seria uma transação bombástica no nosso futebol. Agora, o que tem sido bombástico é o futebol do Estevão. A produção passa os números aqui, são assustadores pro bem, porque em 27 jogos ele fez 7 gols, deu 4 assistências. O repertório dos gols é variado, ele chuta de qualquer lugar, ele tem essa coisa de entrar na área, de driblar todo mundo. O time hoje confia já nele. Você vê que os jogadores do Palmeiras buscam o Estevão, ele se apresenta e ele é um definidor. Dedê, sai Hendrick, entra Estevão. Diferentes, não dá para comparar necessariamente, mas 2 grandes atletas. 2 grandes atletas, um que o ano que vem também vai embora, um já foi, que é o caso do Hendrick, para um grande clube do futebol europeu. A tendência é que seja protagonista lá pela maturidade, pela forma que se comporta fora e dentro do campo. O Estevão também vai na mesma linha de comportamento. Você vê as entrevistas, tímido ainda, né? Nas entrevistas, mas você vê que há um entendimento do que ele vem vivendo agora. Dentro do campo, a gente estava conversando aqui, né, Loirão, que o fato do foco ter ficado no Hendrick durante muito tempo e o Estevão correndo por fora ali, fazendo feijãozinho com arroz. O Hendrick vai embora, ele se torna um protagonista tão jovem, mas já é protagonista de um time que joga um bom futebol. Coletivamente o Palmeiras voltou a funcionar e aí o diferencial. A gente fala muito que quando o coletivo funciona, muitas vezes o individual prevalece. O Rony foi um jogador que oscilou em algum tempo dentro do Palmeiras, mas voltou até a confiança do Abel e sendo importante ali na frente com a característica dele de velocidade. E além da velocidade, além do gol, tem a questão individual, que é o drible, que é o diferencial, na minha opinião, do Estevão. Perfeito. E além disso, temos que destacar, eu estou aqui, você está comentando, e o nosso telão está mostrando os melhores momentos do jogo com o Bahia e o quanto o goleiro Everton também fez defesas super importantes. A defesa, o sistema defensivo do Palmeiras também aparece. É um time muito equilibrado. Tem defesa, tem meio campo e ataque, que hoje tem um nível muito acima da maior parte das equipes da Série A. E um detalhe importante do jogo, o Bahia não fez um jogo ruim, o Bahia fez um bom jogo. O Jean Lucas, que é o jogador que está acompanhando o Estevão nesse gol, ele que erra lá no escanteio a favor do Bahia, ele já errou na cara do gol ali, então foi um jogo realmente diferente para o Jean Lucas, individualmente falando. Que já tem mais tempo jogado juntos, principalmente, você tem chances especiais, você tem que aproveitar para tentar sair na frente do marcador, porque depois pode fazer falta. Enfrentamos um dos melhores times do campeonato, acho, time muito bem treinado, time difícil, mas acho que nós também fizemos um jogo muito bom. Eu não perdoo a nenhum jogador que não faça isso, que não dê tudo aquilo que tem. Não perdoo a nenhum. Vocês veem como está, por exemplo, o Lopes, como ele evoluiu. E eu já disse, e as pessoas aqui têm que ter a noção, o Rony, se fosse nota 10, não estava no Palmeiras, estava no Barcelona, ou no Real Madrid, ou no Chelsea. O Rony tem uma característica que nenhum jogador da nossa equipa tem, que é corre para a frente, estica aquela equipa para trás. E nós queremos ter espaço entre linhas, temos que ter gente para correr para a frente. Abel Ferreira também em defesa do Rony, né? O camisa 10 que vem sendo muito criticado ou cornetado, enfim, por parte da torcida do Palmeiras. Vamos por parte, Elton. Começando então com o lado vencedor da partida do Palmeiras. E mais uma vez, é chover no molhado a gente falar sobre o Estevão, não é, né, Elton? Você que assina muitos contratos, né, Mari? Você usa muito a sua assinatura. Algumas vezes por dia, a assinatura do Estevão é partir para dentro, cortar para a esquerda da entrada da área e bater para o gol, né? Alguns gols já assim, o garoto já fez com a camisa do Palmeiras. Então é uma assinatura já de um jogador que é acima da média dentro do futebol brasileiro. Dentro de um contexto coletivo, é importante a gente ressaltar, né? Eu acho que o Palmeiras proporciona também a jogadores jovens ter essa tranquilidade que a gente vê o Estevão colocar dentro de campo. Um time que mais uma vez, né, jogou, e o Abel falou aí nesse recorte da coletiva, dessa questão de atacar a profundidade, de jogar entre linhas, porque o Bahia é um time que usa muito meio campo para tentar controlar o jogo, né? Joga com um quarteto no meio campo, então muitas vezes
os laterais não ultrapassam tanto, constroem, né, pelos lados do campo. Então ter jogadores que conseguem construir entre linhas e ter outros que ataquem o espaço fazem muita diferença, né? No caso do Rony pelo lado esquerdo, cara que faz muita diagonal, né, da esquerda para dentro, abre o campo também, faz essa dobra com o Piquerez, muitas vezes o Gabriel Menino ou o Rafael Veiga, né, com essa triangulação para abrir defesa, e o Estevão do outro lado que tem muita liberdade, né? Da direita ele vai para qualquer lugar, né? Vai para dentro, tenta abrir um pouco mais o campo, jogar quase que na linha lateral, ou receber em profundidade no contra-ataque, como a gente está vendo aí, né? Cortar para perna esquerda. E aí, a falha do Jean Lucas, né? O Jean Lucas perdeu um gol antes desse primeiro gol do Palmeiras, o último lance do primeiro tempo. E aí, numa cobrança de escanteio, ele acabou tocando fraco. O Aníbal Moreno conseguiu achar muito bem o Estevão para fazer o gol, atacando, né, essa profundidade para fazer o gol. O Bahia até vinha fazendo um jogo bem equilibrado, né? Mas a gente percebe que o Palmeiras tem individualidades que fazem muita diferença dentro de um jogo coletivo que é muito eficiente. E eu acho que a marca do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras, pelo menos nos últimos anos, a palavra é essa, é eficiência. O gol que o Jean Lucas perdeu no primeiro tempo não se perde contra um time como o Palmeiras. E raramente o Palmeiras perde gols contra equipes também que estão na parte de cima da tabela quando precisa decidir jogos importantes. Foi o que aconteceu mais uma vez jogando em casa, e aí segue na cola do Flamengo, nessa caça, né, ao Flamengo, que nesse momento é o líder do campeonato. Por um certo momento, Elton, o Bahia dividiu ali a mesma pontuação que o Flamengo, né, na parte mais alta da tabela. Mas perdeu para o Rubro-Negro, perde para o Palmeiras, contra São Paulo, enfim. Qual que é o campeonato do Bahia? A gente fala sobre título, a gente fala sobre G4, a gente fala sobre G6, sobre G8. O campeonato do Bahia, pelo menos quando começou o Brasileirão, se falava muito em disputar a competição internacional, né? Que significa não ser rebaixado, né? Porque quase todo mundo vai disputar ou o Brasileiro, ou a Libertadores ou a Sul-Americana pelo Brasileiro. Mas é um time que foi montado para disputar a parte de cima da tabela e brigar, de fato, por Libertadores, né, Mário? Eu acho que nesse contexto de G6, partindo de um G6, né, que pode ser G7 com o campeão da Copa do Brasil, ou um G8 com o campeão da Libertadores, eu acho que o Bahia se coloca nesse contexto. Já falei algumas vezes, antes desses jogos, que o Bahia não é favorito ao título brasileiro, mas se colocou como candidato ao título pela campanha que faz, principalmente em casa. Só que se a gente olhar a tabela do Bahia nesse primeiro turno, todos os times que estão disputando a parte de cima da tabela enfrentaram o Bahia em casa. O Bahia enfrentou o Botafogo e até venceu, né, jogando no Engenhão, venceu por 2-1. Enfrentou o Flamengo também fora de casa, né, jogando no Maracanã, e agora enfrenta o Palmeiras, enfrentou o Atlético também, que a gente pode considerar um candidato ao título, o São Paulo, o Internacional. Todos esses times o Bahia jogou fora de casa. A ver como vai ser o segundo turno, né? Já que é um time com 100% de aproveitamento em casa. É claro que tem alguns jogos ainda no primeiro turno. E, aliás, mais um que está na parte de cima da tabela, né? Que é o Atlético Paranaense, é o adversário do Bahia no meio da semana, também jogando em Curitiba. A questão é o time tentar pontuar mais fora de casa para se colocar, né, definitivamente nesse grupo dos 6 primeiros. Você foi muito gentil, tá? Em colocar o Atlético nessa briga do título. Eu já digo que deixa pra lá. O cara do Bahia perdeu um gol feito, isso é verdade, né? E o Estevão realmente tá deitando, hein? Tá deitando o futebol brasileiro. Praticamente gol aí, todo jogo aí sendo feito por ele. E esse golaço aí de novo, hein? Mais um golaço aí do Estevão. Não é que cada jogo tem um gol dele, cada jogo tem um golaço dele. Tá deitando. E aí a Leila já entregou ele pro Chelsea. Vai vir buscar o ano que vem aí, né? Por uma bala, um caminhão de dinheiro, né? Mas poderia ser mais ainda, né? Pra gente ver o que ele tá fazendo aí, poderia ser bem mais, né? Então, fazer o quê? Agora vai ficar aí jogando aí até meio do ano que vem, depois já vai embora. É isso. Quem manda o Brasil não ter uma moeda forte, né? Quem manda esse país não ser um país organizado, sério, competente. Não, um país cheio de incompetente, um país cheio de ladrão pra lá e pra cá, um país cheio de gente desorganizado que não sabe administrar nada. Aí fica difícil demais, né? Aí a moeda cai, a economia vai lá embaixo, e aí as grandes economias com seu futebol, a moeda deles bombando, eles vêm aqui e contratam como quem estivesse esmagando a formiguinha, esmaga a gente aqui e leva o nosso jogador. É isso. Então tem muita gente aí de outras áreas, não do esporte, que são culpadas por isso, sim senhor. Os nossos políticos aí, nossos administradores públicos são responsáveis por isso que acontece com o futebol brasileiro. Porque se essa economia do Brasil fosse a economia das primeiras economias do mundo, das mais fortes do mundo,
essa coisa não aconteceria. Inclusive, nos anos 90, a gente pouco via esse tipo de situação igual vi hoje, uma festa. Nos anos 90, o real pareado com o dólar ali, valendo até mais em determinado momento, o Brasil não tinha essa perda de jogadores todo, não é verdade? Pelo menos é isso que a gente lê aí, né? O Brasil já foi teve moeda até que valeu mais que o dólar em determinados momentos ali, mas com administrações que foram entrando aí, tudo indo por água abaixo, aí hoje em dia acabou estourando no que tá, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Estevão, é seleção brasileira? O que você acha? Será que Dorival vai convocar ele para as próximas? Tô preocupado, que convoca e não joga, né? Fica lá no banco para entrar Rafinha, para entrar Antony, para entrar sei lá quem. Convoca até Savinho, mas o jogador que tá muito melhor não joga, fazer o quê? O futebol brasileiro não tem valor, né? Ele falou que tinha, mas tá mentindo. O cara tá mentindo descaradamente, porque não tem. Para ele não tem. Ou então tem alguém que manda nele e esse alguém que manda falou, se você for na sua aí, você tá demitido, vai pra rua. É para convocar aqueles que eu quero que você convoque, ponto final. É mais ou menos isso. Deve ter uma lista lá, jogadores dos empresários XY, pode convocar. Deve ter, não estou afirmando, estou perguntando. Tem uma lista aí? Tem uma lista? Parece que sim. Parece que sim. Esse vídeo aqui a gente vai ver a barbaridade, né? Estão tentando trocar o Dudu pelo Gabigol. Quer dizer que não consegue, não tem competência para trazer o Gabigol. Aí vai ter que empurrar o Dudu pro Flamengo para ver se o Gabigol vem. Ou seja, vai desfazer do maior ídolo do Palmeiras no século, um dos maiores jogadores do Palmeiras da história, está certamente entre os 20 maiores da história, para trazer um cara que até outro dia cantava musiquinha de Mundial contra o Palmeiras. Avante palestra.